Deus com a paz do Senhor. Amém. Eu quero aproveitar a graça que me é concedida e ler um texto da Bíblia que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Diz assim o texto sagrado, verso 14, verso 15, verso 45. Primeira carta aos Coríntios 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem é da terra, e o terreno, o primeiro homem é o primeiro homem da terra e terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também o celestial. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do quê? Celestial. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério: na verdade, seremos transformados. Isso, seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o quê? Transformados. Porque convém que isto que é o quê? Corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na... Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é o quê? A lei. Mas graças a Deus que nos dá o quê? A vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, leitura longa para uma rápida palavra, mas não vou explicar tudo, é claro, mas pelo menos vou dar um parecer. Aqui o Senhor está se utilizando do apóstolo Paulo para explicar a ressurreição. Quem já ouviu falar aqui em reencarnação? Quem já ouviu falar? Já? É parecido o nome, parecido um pouquinho só na pronúncia pode disfarçar, mas ressurreição é diferente de reencarnação. O que é reencarnação? Segundo o dogma humano da ressurreição, a pessoa morre e, segundo os seus pecados, ela pode voltar em outro corpo. E o negócio é tão sério que ela pode até nem voltar em um corpo humano, ela pode voltar no corpo de um animal. Isso aí
é difundido em vários países do Oriente. Por exemplo, na Indonésia, houve aquele tsunami e o mar invadiu aproximadamente ali 12 nações, se não me falha a memória, que elas são pequenas, e morreram muitas pessoas. Então lá eles pararam de comer peixe, porque eles acreditam que a alma dos seus entes queridos entraram no peixe. Então, se eles comeram peixe, eles estão comendo seu avô, seu pai, sua mãe, seu filho, seu ente querido. Veja, que ignorância. Veja bem. E, segundo o dogma da reencarnação, é necessário que você, que morreu sem pagar, sem alcançar um estágio elevado espiritual, você volte para alcançar esse estágio espiritual. Então você pode até viver como um homem, e quem sabe viveu no pecado e morreu e não alcançou o estágio, segundo o dogma deles. Então você pode voltar em outro corpo. Agora imagina, o cara macho todo, casado, pai de filho, e volta no corpo da mulher. Olha, vê só que brincadeira sem graça. Outro pode nascer numa galinha. Olha, lá em casa é uma panela, vou comer. Outro pode vir numa barata, num peixe. Coisa sem lógica. A Bíblia não fala isso, não explica isso, não traz isso. Animal é animal, humano é humano. E aqui Paulo faz essa distinção, deixa bem claro. E a gente precisa entender que isto é reencarnação. Dogmas humanos, ideias humanas. Isso é também uma astúcia de Satanás para a pessoa acreditar que ela vai morrer e ela ainda pode voltar a esta vida, tendo uma outra oportunidade em outro corpo. Agora, e ressurreição? O que é ressurreição? Ressurreição é ressurgir. Então a pessoa morre, né? É sepultado, mas quando se for dado a ordem de voltar, ela não vai voltar em outro corpo, ela vai ressurgir, ou seja, a terra vai tremer, gemer da conta, em virtude do poder da ordem que ela recebeu, né, para ressuscitar aquele corpo, e aquele corpo vai ser refeito novamente, o mesmo corpo vai ser refeito. E aí a alma, ela vai vir e vai entrar naquele corpo, e aquele corpo vai se pôr em pé, na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, na sua tricotomia, corpo, alma e espírito, vai voltar. Porém, a gente precisa entender uma coisa, que os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão na primeira ressurreição, que é quando vier, daqui a pouco, o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai fazer com que antes do arrebatamento, claro, os mortos em Cristo, eles sejam ressuscitados, eles sejam trazidos de volta. Isso vai acontecer rapidamente no invisível. A gente está aqui agora, a gente pode estar conversando, pode estar acontecendo agora, digamos, se o arrebatamento for agora. A gente está aqui e rapidamente a terra lá onde foi enterrado o crente dá conta daquele corpo. Quando soar a trombeta, a alma do crente que está lá em cima, no seio de Abraão, no terceiro céu, quando soar a trombeta, aí a alma que está lá desce e entra no corpo que a terra já devolveu. Corpo este transformado e glorificado. Por quê? É um corpo semelhante ao de Cristo. Um corpo que não precisa de sangue para viver. Porque o sangue é que promove a vida do nosso corpo. Se em algum lugar do seu corpo não chegar sangue, vai apodrecer. Então, o corpo novo que Cristo vai nos dar, que a gente vai receber de Deus, ele não precisa de sangue, porque ele é um corpo glorificado para viver por toda a eternidade. E os que morreram sem Cristo não ressuscitarão no arrebatamento, mas sim no juízo final, quando tudo aqui na terra findar. Porque vocês sabem, né, que após o arrebatamento vai se ter ainda 1007 anos de existência na terra.
Ó, após o arrebatamento, vai ter quantos anos de vida ainda? 1.007 anos. Por que 1.007 anos? São 7 anos depois que a igreja foi levada da grande tribulação, ó, da grande tribulação. E depois da grande tribulação, vai ser estabelecido, quem sabe aqui? O milênio. Um período de 1000 anos, onde Cristo vai governar a igreja, vai governar a terra. Período de paz. Quando findar os 1.007 anos, aí vem o que? O juízo final. Aí é quando todos que morreram sem Cristo irão ressuscitar. A terra vai dar conta de toda a carne. Irmão, imagina, irmão. Imagina no cemitério como vai ser. Imagina aqueles buracos ali, como vai ser? A terra mudando para fora, os corpos. E os corpos saindo. E a alma já vem lá do inferno, já, do Hades, né? Entra nele, já vem com o corpo e a alma já. Porque o do crente é assim: a terra dá conta do corpo e a alma vem de cima. O do ímpio não. A terra dá conta do corpo e a alma vem de baixo. Aí já ressuscita no corpo, já imperecível. E é levado por forças espirituais para os lugares celestiais fora da terra, para ali estarem diante do grande trono branco para serem julgadas pelos seus pecados e depois lançada no desprezo eterno, que é o lago de fogo. Vê bem? Então, reencarnação não existe, segundo a Bíblia. Ressurreição é a base bíblica para a vida futura de quem já partiu com Cristo. Está lá em 1 Tessalonicenses 4:13 na sequência. Paulo diz que não quer que a gente seja ignorante acerca dos que partiram, porque se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e voltarão com Ele. Diz lá. Então a gente precisa estar de pé, atento, porque daqui a pouco o Senhor ele vai estar voltando. Nossos entes queridos que partiram em Cristo estarão voltando com Ele. E nós junto com eles, quando forem arrebatados, quando a trombeta tocar, eles sairão do túmulo, no corpo glorificado, invisível, e nós seremos transformados e levados ao céu. Aleluia! Para o encontro com o Senhor. Então a gente precisa estar o quê? Guardando estas riquezas de conhecimento que Deus tem nos dado aqui. Porque lá fora o diabo está querendo tirar isso de você. Esse privilégio de participar da vida eterna. O diabo quer tirar, quer tomar, colocando ódio em você, desejo de se prostituir, desejo de mentir, falta de perdão, falta de amor, negligência, relaxamento com as coisas de Deus, irmão, desobediência, aderência ao pecado, muitas coisas, meus amados. O diabo está trabalhando para tentar de alguma maneira desviar você. E o perigo tem muitos que estão desviados, já está visível que está desviado lá fora, foram embora. Mas tem outros que estão desviados aqui dentro. Esse é o problema. Porque o coração da pessoa está enganando ela. Ela está aqui achando que está salva. Ela está aqui achando que vai ser arrebatada. Quando na verdade ela está sendo enganada. Porque a palavra de Deus diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Lá em Provérbios 14:12, me fala memória, 12:14, ele diz que olha, o coração do homem, há caminhos que ao homem parece direito, parece perfeito, mas que o final dele é caminho de morte. Então a gente precisa estar atento com o nosso coração, porque ele nos engana. Tem coisa que ele está fazendo, a gente acha que está certo, porque a gente está gostando, está sentindo gosto daquilo, mas o nosso coração está nos enganando. Então o melhor que a gente faz é colocar o nosso coração diante da palavra de Deus, diante da luz do Senhor, e seguir segundo a sua palavra. Por isso que o salmista diz assim, olha, como purificará o jovem o seu caminho? Isso é para todos nós. Como nós purificaremos o nosso caminho? Observando, andando, vivendo, segundo a palavra de Deus. Aleluia. Então coloque em prática. Você já leu a Bíblia hoje? Você já leu a Bíblia hoje? O que você assistiu tem a ver com Deus? Porque quando você é de Deus, até que você está assistindo algo na internet, tem que ser algo que glorifica a Deus.
é o que glorifica a Deus. Porque a tentação está grande. As irmãs estiveram lá em casa, depois do ensaio, não foi? Eu estava lá no computador, dando uma dica para ela. Ele disse, ó, o que é que eu estou dando dica para vocês aqui, ó. O que é que tem do lado aqui, o que é que tem do lado aqui, o que é que tem aqui? Um site dizendo assim, entra aqui e venha conhecer novas mulheres. Tu está entendendo? Está lá, a tentação vai estar em todo canto, bem do teu ladinho. Bem do teu ladinho. Tu escolhe. 4:7 de Gênesis, o Senhor diz para Caim, olha, tu pode vencer o pecado. Todavia, se tu não quiseres vencer ele, o pecado jaz à porta, e para ele será o teu desejo. Tu serás dominado por ele. Tu escolhe. Você não é mais escravo, você só pega se você quiser. Só pega se quiser. Nós não somos mais escravos. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Já vencemos ele por Cristo Jesus. O que falta agora é eu colocar em prática esse poder que me foi dado pelo Espírito Santo de Deus, que é de conhecer, de discernir o que é certo, o que é errado, e dizer ao que é errado, não! E continuar de pé, aguardando o dia da redenção do meu corpo, quando esse corpo velho, segundo a palavra aí, esse corpo mortal será revestido de imortalidade. Quando esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Quando esse corpo feio será revestido de um corpo cheio de beleza, brilhoso, ali, florescente, que será para viver por toda a eternidade nos céus, que o Senhor preparou para